Chegamos no dia em que manifestações de solidariedade de dois adversários políticos viram alvo de ataques nas redes. Porque o coronavírus ainda não conseguiu acabar com as manifestações de ódio e de intolerância? Por que as pessoas insistem em se pautar pela ideologia enquanto assistem o coronavírus levar tanta desgraça a famílias do mundo inteiro? No Equador, cadáveres são abandonados nas ruas. Nas Filipinas, o presidente manda atirar em quem descumprir a quarentena. Eu sou o Guto Abranches e o Clique Tudo News está no ar. Quando a ideologia e os interesses políticos se embaralham com a causa pública, o caminho leva a gente a lugar nenhum. É o que a gente está vivendo nesse momento, uma sociedade imersa na desconfiança. A gente não acredita no outro, simplesmente não acredita, enxerga por trás das ações e manifestações sempre algum interesse. Interesse de uma parte, de um grupo, jamais é o interesse da coletividade, já reparou? Jamais é o interesse de todo mundo. Isso tem explicação. A nossa formação cultural, as porradas que a gente levou da classe política durante tanto tempo, a nossa intolerância, a nossa incapacidade de ter humildade, de olhar para trás e reconhecer os nossos erros e principalmente de aprender com eles. Tudo isso veio desembocar aqui, no momento que a gente está vivendo agora, esse tremendo impasse. Só isso para explicar a reação descontrolada que um gesto de solidariedade de parte do governador de São Paulo, João Dória, para com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou gerando um debate acalorado nas redes. A gente vai entender bem essa história em detalhes, saber por que a temperatura esquentou tanto. Vamos começar exibindo um trecho da entrevista do ex-presidente Lula à rádio CBN. Ele critica a postura do presidente Jair Bolsonaro e cobra mais gerenciamento de parte do governo federal ante a crise. Vamos ver. Não é hora de nenhum governador, não é hora de nenhum prefeito ou de qualquer pessoa fazer qualquer brincadeira com uma pandemia dessa gravidade que ninguém sabe aonde pode parar. O que a gente sabe é que está matando mais gente do que a gente jamais poderia supor que fosse matar. Então a hora é de muito trabalho, é preciso que o governo não tenha limite para colocar dinheiro na saúde, é preciso que o governo não tenha limite para comprar quantas máscaras for necessário, quanto gel for necessário, quantos respiradores for necessário. É preciso que o governo tenha a responsabilidade de entender que, se for necessário, é preciso fazer dinheiro novo. O governo não pode ficar apenas remanejando, tirando de um lugar para colocar no outro, quando, na verdade, nós temos exemplos históricos de que, em momentos difíceis, governantes não se importaram com a questão do ajuste fiscal, com a questão da dívida pública, ou seja, você produz a quantidade de dinheiro necessária para você vencer a guerra e depois, então, você senta para saber como é que você vai resolver no futuro. O governador João Dória tem sido um dos maiores críticos do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro diante da crise. Os dois até bateram boca por teleconferência dias atrás e você vai se lembrar. O presidente Bolsonaro, por sua vez, se diz traído por Dória depois da eleição de 2018. No Twitter, o governador comentou num post de Lula destacando as diferenças políticas entre eles, mas reconhecendo que o momento é de não expor discordâncias. Mais tarde, o governador João Dória reafirmou as suas convicções, o seu posicionamento durante um pronunciamento. Vamos ver. Quero reafirmar aqui que eu não pauto as minhas ações por conveniência, mas por convicção. Isso é parte da educação que eu recebi e da minha formação como cidadão, como brasileiro e como ser humano. Amigos, a morte não escolhe bolsonarista ou petista. E não esperem de mim que eu faça política em velórios. Eu tenho a obrigação e o dever, como governador do estado de São Paulo, de proteger vidas, de defender as pessoas, de agregar, de somar, de integrar e pedir solidariedade. A hora não é de dividir. A hora não é de politizar. A hora não é de fazer ideologias. A hora
não é de partidarizar, muito menos odiar. A hora é de somar, solidarizar, cuidar e salvar. A artilharia pesada contra Lula, contra Dória, veio na forma de ataques nas redes. Já era de se esperar, a gente já imaginava isso. Só que essa situação acaba provando que pedir união, solidariedade, mesmo diante de uma crise que ameaça a humanidade, acaba virando um discurso perdido, bobo, largado, que vaga. Ou então que afunda, que chafurda na lama da intolerância. Você vai ver, dá uma olhada em algumas das publicações que caíram nas redes. João Dória e Lula juntos? Quem se surpreende com isso? Acorda, povo! Vem aí a chapa Lula-Dória para acabar com o Brasil, só que não. Postagens desse tipo aí não só adiantam para aumentar a atmosfera de debate político, de ódio até certo ponto, como ainda desvirtuam o caminho das coisas, o rumo da prosa. Se você reparar bem, nem Lula, nem Dória, nenhum dos dois disse que eles vão ser aliados. Pode acontecer? Pode. Na política, pode. Houve alianças muito mais espúrias do que essa, que já aconteceram ao longo da história da política brasileira. O presidente Jair Bolsonaro não comentou essas manifestações aí, essa troca de afagos, digamos assim, entre Dória e Lula. Ele, Bolsonaro, preferiu dar relevância, dar destaque a um post de uma apoiadora dele, uma professora, que diz que precisa, que quer muito voltar a trabalhar. É isso, presidente, a gente está junto. Presidente, faz uma oração. Estamos com o senhor, peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento, eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Age pela gente, age pela gente, que a gente está com o senhor. Não é ideologia. Pode ter certeza que o senhor fala por milhões de pessoas. A repercussão da postagem foi imediata. A ex-aliada política de Bolsonaro, Janaína Pascoal, fez uma ameaça. Disse que se Bolsonaro não parar com este tipo de postagem, os militares irão às ruas, citando um artigo da Constituição. O humorista Marcelo Adnet disse, abre aspas, acho que você é burro demais ou maldoso demais. Usa sua habilidade para outra coisa, sem explorar pobre. Fecha aspas. A funkeira Valesca Popozuda diz que iria denunciar o post de Bolsonaro para que ele fosse retirado do ar. São manifestações de diversos setores da sociedade brasileira que aos poucos vão sufocando as redes bolsonaristas e arrefecendo sobretudo os ânimos contra o chamado bolsonarismo. Algumas reações chegam a ser patéticas, como a da gerente da administradora líder de condomínios, que enviou um comunicado pedindo aos moradores de um edifício no Rio que parem os panelaços. De certo é que, mergulhado nessas cobranças de parte significativa da sociedade brasileira, o discurso do presidente Jair Bolsonaro vai perdendo força, vai deixando de fazer eco e ficando cada vez mais restrito ali àqueles apoiadores que estão sempre no mesmo cercadinho em frente daquele mesmo palácio, ouvindo... Enfim, você sabe quem. Bolsonaro perdeu apoio até de grupos de milicianos. Esse cartaz foi espalhado em comunidades na zona oeste do Rio, controladas pela milícia. Elas decretaram toque de recolher para que ninguém saia de casa. O chefe de Estado das Filipinas tem, digamos assim, uma espécie de modelo de gerenciamento de crise muito semelhante ao dos milicianos do Rio de Janeiro. Repara, Rodrigo Duterte também decidiu implantar um estado de terror para enfrentar a crise. Nas Filipinas, quem desrespeitar as regras de restrição impostas pelo governo pode ser fuzilado pela polícia no meio da rua. Entre outras coisas, essa crise do coronavírus está mostrando para a gente como os líderes de pequenas e grandes potências mundo afora são despreparados para enfrentar um problema dessas proporções. Ok, é uma crise gigantesca, histórica, que marca um ponto na história da humanidade, ok. Mas mesmo assim, não dá para tomar decisões baseadas em teimosia, em achismo, em tirar a solução da cartola. Não dá para improvisar desse jeito. É preciso serenidade, é preciso objetividade e encarar o problema de frente para encontrar soluções.
O que acontece no Equador é a parte mais desoladora de toda essa ineficiência. Na cidade de Guayaquil, o sistema de saúde entrou em colapso e corpos são abandonados em casa e nas ruas. O presidente Lenín Moreno foi obrigado a criar uma força-tarefa para enterrar os mortos. Vamos ver com os nossos clicktubers como está a situação da pandemia em outros países. Um abraço, Guto Abranches, um abraço ao pessoal ligado no Clicktube News. Olha, Guto, a situação aqui nos Estados Unidos piora a cada dia. Hoje já são mais de 5 mil mortos, a grande maioria em Nova York, né? O navio que vai servir como hospital já está ancorado no Rio Hudson, né? Aguardando já os pacientes. Situação complicada, falta de respiradores, né? Falta de médicos, muitos médicos contaminados, enfermeiros, quer dizer, a situação é gravíssima e a previsão, que é uma previsão trágica, é de que possamos ter aqui 2 milhões de mortos e, na melhor das hipóteses, 200 mil mortos, que seria realmente uma tragédia sem precedentes, né? O presidente Donald Trump, como nós dissemos, já voltou atrás na sua decisão e agora, né, estendeu o isolamento por mais 30 dias, até o dia 30 desse mês. Quer dizer, ele está tomando todos os cuidados possíveis, os governadores também, os prefeitos, no caso específico aqui, né, da Flórida, né, eu moro aqui em Miami, né, por aqui continua tudo do mesmo jeito, o toque de recolher de 11 da noite às 5 da manhã, né, os supermercados abrindo mais cedo para os idosos, para que eles não tenham contato, porque são, né, do quadro de risco, para que não tenham contato com outras pessoas e possam fazer sua comprinha, e depois o público em geral. O Costco, que é um dos maiores supermercados atacadistas aqui dos Estados Unidos, uma fila gigantesca, é impossível você ir lá, porque você sabe que vai acabar se contaminando, então realmente a situação fica delicada a cada dia que passa, né? As autoridades aí já anunciaram que 27 mil perderam seus empregos, há uma previsão de que 178 mil pessoas possam ficar desempregadas durante esse período do coronavírus, né? E a economia, aqui que é a maior economia do mundo, né, também está sofrendo com a pandemia do coronavírus, né? O mundo todo está sofrendo e aqui não seria diferente, situação gravíssima, delicada, mas as autoridades trabalham para tentar minimizar a situação, para tentar controlar a pandemia do coronavírus, né? Inclusive testando aí medicamentos, já foi mais do que divulgado, porque a vacina, segundo as autoridades médicas, demoraria 18 meses, então estão antecipando, né, com essa substância que já está mais do que divulgada, a cloroquina, né? Não sei falar muito bem o nome dela, mas a gente sabe que realmente estão tentando de todas as maneiras, né, controlar essa pandemia do coronavírus. Então vamos aguardar, Guto, o que vai acontecer por aqui nos próximos dias, praias fechadas, restaurantes, bares similares, né, os supermercados, como eu disse, abrem com certo rigor, 7 da noite fecha tudo, então realmente a situação crítica que estamos vivendo aqui, mas se Deus quiser vamos superar, o mundo vai superar essa situação. E no Brasil a coisa está muito complicada, eu vi hoje o depoimento de uma professora ali, à beira, né, do Planalto, falando com o presidente Bolsonaro, e ela dizendo que não quer dinheiro do governo, ela quer trabalhar. Quer dizer, estamos entre a cruz e a espada. Se sairmos para trabalhar, podemos contrair o vírus e contaminar a família. Se não sairmos, perdemos empregos, né, e não há dinheiro para colocar comida em casa. E aí, o que fazer, Guto? A situação é muito grave, muito delicada, por isso os governantes têm que ter tranquilidade, serenidade para dar o passo certo. É como num jogo de xadrez. Você não pode mexer uma peça errada, porque aí você pode se complicar. Tomara a Deus que logo, logo consigamos conter essa pandemia do coronavírus para que a nossa vida, aos poucos, possa voltar ao normal. Um abraço, Guto, um abraço aos nossos telespectadores. Valeu! Oi, pessoal. Hoje eu acordei e mais uma vez fui ler as principais notícias aqui da Espanha. E os números chamam a atenção. Por quê? Porque a Espanha vem batendo recordes diários no número de mortes. E nessas últimas 24 horas, a gente chegou bem perto do maior número já registrado até agora, que foi na Itália. De ontem para hoje, a gente também teve um aumento no número de novos casos confirmados, 8.102. E já passamos dos 110 mil infectados por coronavírus. Aí eu fiz uma conta simples. Se o período de incubação do vírus é de até 12 dias e a gente está em casa 19 dias, por que o coronavírus segue avançando dessa maneira? Peguei o telefone, liguei para o Dr. Pablo Pomposiello, eu já tinha feito uma entrevista com ele antes, e aí ele me explicou, eu pedi que ele gravasse um vídeo para compartilhar
A resposta dele com vocês. Es la pregunta que nos estamos haciendo todos. A todos nos gustaría que esos números fueran cero a partir de hoy. Hay que entender varias cosas. Primero, que la cuarentena no es perfecta. Hay mucha gente que no está en cuarentena, como la policía, los bomberos, el personal de salud, y gente que está en cuarentena, pero en situación de grupo, como por ejemplo las residencias de mayores, las cárceles y los hospitales mismos, donde también puede haber contagio, sobre todo entre enfermos y personal profesional de salud. De hecho, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, asistentes, son uno de los grupos más afectados por la epidemia. En España hace unos pocos días había ya 12.000 casos de gente profesional infectada. Eso por un lado, la cuarentena no es perfecta y en muchos lugares, como está en una situación de grupo, el contagio es mayor que en la calle, donde ya casi no hay gente. Por otro lado, también hay que entender que el cuadro que vemos hoy en realidad pertenece a muchos días atrás. Y muchos días atrás había muchísimos casos de gente enferma que todavía no estaban contabilizados porque la capacidad de hacer tests es limitada. Entonces hay muchísimos más casos de los que se cuentan, ¿no es cierto? Es un problema de conteo. No hay suficientes test para hacérselos a todo el mundo y solamente se lo hacen a la gente que llega al hospital con síntomas muy particulares. Entonces, por todo eso hay que entender que a pesar de la cuarentena, los números siguen subiendo. Ahora, siguen subiendo de una manera que es optimista, porque si bien siguen subiendo, la aceleración es menor, es decir, cada día es un poco menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy se publicó en el diario El País que el número de gente ingresada a hospitales ya va bajando y los hospitales están un poquito más aliviados que hace un par de días. Y la pregunta, por supuesto, importante que todo el mundo se hace es ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? Entonces, no sabemos muy bien, obviamente, pero yo creo que no es una cuestión de 15 días ni un mes, sino que va a ser bastante más que eso. Y es muy importante entender también que la cuarentena no va a terminar de un día para otro. No es que un día van a decir, bueno, ya volvemos a la vida normal, sino que se irá haciendo de a poco. La gente se le irá permitiendo retomar actividades en forma escalonada. Y los grupos de riesgo, como la gente anciana, por ejemplo, muy probablemente se les pida que tengan una cuarentena más larga. Por supuesto, ese día es el que todos esperamos. Y espero que suceda pronto. A gente chega esse final de março, começo de abril, com a sensação de que a gente perdeu muito tempo discutindo bobagem no país. O negacionismo do presidente Bolsonaro em relação à crise causada pela pandemia do coronavírus tomou muito tempo, desgastou muita gente, desgastou as relações com as outras instituições do país. Ficar negando relatório da OMS, ficar negando a constatação científica em relação ao caso, ficar negando a experiência de outros países nos custou caro. Agora a gente tem um volume gigantesco de casos subnotificados, não só de contaminados como de óbitos, que vai fazer, assim que forem notificados, assim que forem confirmados, vai fazer subir a nossa curva de contaminação barbaramente, vai causar muito pânico na população. Quando os números chegarem e verem que a expansão foi muito maior do que no momento os dados oficiais mostram. E a demora inacreditável para se montar um gabinete de crise para ajudar a economia do país a não afundar com a pandemia também é algo que a gente tem que destacar. Assim, para dar um exemplo, o governo ainda não conseguiu definir como é que vai fazer o pagamento dos R$600 de auxílio para desempregados informais e trabalhadores no regime de MEI. Ainda tem que ser aprovado um diário oficial, depois tem que aprovar uma medida provisória para poder definir de onde vai sair os recursos e depois o governo tem que decretar as regras para distribuição, como é que vai ser dada essa distribuição.
Enquanto isso, o Banco Central libera 1,2 trilhão de reais para os bancos financiarem as empresas. E o que a gente está vendo na realidade são os bancos aumentando os juros desse financiamento. Quer dizer, eles tiveram recursos do governo e estão, no momento, aumentando os juros. O juro do cheque especial aumentou, o juro de financiamento empresarial aumentou, o juro do cartão de crédito para pessoa física aumentou. Eu acho que falta, acima de tudo, experiência dessa equipe econômica na administração pública. É o caso do Paulo Guedes, que nunca trabalhou na administração pública, desde que ele trabalhou no Chile com o Pinochet, né, na reformulação da Previdência do país. Nunca mais ele teve nenhuma experiência pública, e isso eu acho que está pesando. Assim, o governo está devendo. A gente está enfrentando a maior crise da nossa geração. A gente está enfrentando a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E se a gente não se movimentar, se a sociedade civil não cobrar medidas imediatas do governo para amenizar essa situação de caos, a gente pode ter muitos problemas pela frente. Muita gente morrendo e uma economia que não vai andar tão cedo. As cenas chocantes ao redor do mundo mexem com o humor do brasileiro. Aos poucos, o aumento do número de casos também por aqui vai aproximando a nossa população, a nossa sociedade do drama que se vive ao redor do planeta. As reações são as mais variadas. Graças a Deus que a parcela daqueles que buscam se informar por fontes sérias e qualificadas é maioria. Mas há aqueles que preferem se esconder dos fatos, que se recusam a ver essas imagens para não sofrer ou não ver o problema se aproximar. Esse tipo de atitude seria reconfortante se a pandemia passasse sem atingir o seu entorno. No entanto, sem informação, você pode estar despreparado para enfrentar o vírus de maneira mais eficiente para proteger você e as pessoas a quem você ama. Aqui no ClickTube News e em toda a plataforma ClickTube, a gente quer desempenhar um papel que é importantíssimo nessa hora, que é orientar com base em informações dadas por autoridades responsáveis, autoridades sérias. Passar para vocês informações e dicas que possam ser úteis, manifestar sim a nossa opinião, mas com responsabilidade. A gente também se cobra, pensa que não. O pacto de confiança um no outro pode ser a maior lição, o maior legado dessa crise toda. E a gente quer estar ao lado daqueles que acreditam nesse esforço que é conjunto, é de cada um e é de todos. É como disse o governador de São Paulo, João Dória, não dá para a gente se pautar por ideologia, o momento é de união. Faça a sua parte. E pode cobrar para a gente fazer a nossa também. Nós vamos encerrar a edição do ClickTube News de hoje com essa imagem que mostra bem a situação de países que duvidaram da pandemia. No Equador, um trovador faz o alerta sobre o coronavírus no meio da rua cheia de carros e abarrotada de gente nas calçadas. Hoje, a música silenciou e o Equador conta os seus mortos. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, gente. No saben cómo el individuo que empieza con una tos y queda media arribada. La culpa son de los chinos que vienen para acá a la entrada. Yo no se puede